Você sabia que a Bíblia trata de 3 tipos de mortes diferentes? Se você não sabia, eu te convido a ficar nesse vídeo, assistir ele até o final e aprender o que a Bíblia diz sobre os 3 tipos de mortes. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu te convido também a curtir e compartilhar com seus amigos e com seus familiares. Não esquece de seguir essa página para assistir também mais vídeos referente às Escrituras. A Bíblia nos relata sobre 3 tipos de mortes diferentes. O primeiro tipo de morte que a Bíblia nos relata é a morte que todos nós conhecemos, a morte física. Esta morte física é a separação entre a matéria e o lado espiritual, que alguns acreditam ser alma e espírito. O que a Bíblia diz sobre esta separação e esse primeiro tipo de morte? Em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, nós podemos encontrar a palavra dizendo assim: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." O pó está falando de nós, pela nossa criação. Se lembre que Deus, do pó da terra, do barro, ele fez um boneco e soprou vida, soprou o espírito de vida em suas narinas. E assim foi criado o primeiro ser humano, que nós conhecemos como Adão. De lá para cá, nós, através da desobediência de Adão, nós passamos a morrer, o ser humano passou a morrer. O seu corpo físico agora tomba e o seu lado espiritual volta a Deus, torna a Deus, que diz o texto, o deu. O segundo tipo de morte que a Bíblia nos relata é a morte espiritual. E também tem a ver com o primeiro ser humano criado por Deus, Adão. Você se lembra que Deus deu uma ordem a Adão: do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E ele desobedece à ordem de Deus. E ao desobedecer, a regra e a ordem de Deus era: no dia em que comer, certamente morrerá. É bem verdade que Adão não morreu naquele instante, fisicamente, a primeira morte, mas ele morreu naquele instante, a segunda morte, que é a morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. O profeta Isaías diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Sendo assim, nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Por isso, nós conhecemos isso como a segunda morte. A Bíblia nos relata isso. Nós podemos ver isso em Efésios, capítulo de número 2, o verso 1 e o verso 5, que diz assim: "E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados." E o versículo 5 ainda diz assim: "Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos trouxe vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos." A segunda morte, o segundo tipo de morte, é a morte espiritual, que o pecado trouxe isso. Logo, todo ser humano que vem ao mundo, ele já nasce morto espiritualmente, ainda que o seu corpo físico tenha vida. O terceiro tipo de morte é a morte eterna. Nós viemos ao mundo já com um tempo determinado para a primeira morte, que é a morte física. Nós já viemos ao mundo mortos espiritualmente. Mas, se nós não entendermos essas duas mortes e não fizermos algo para resolver, nós passaremos pela terceira morte, que é a morte eterna. Um homem sem receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, ele receberá a morte eterna, que é a separação eterna entre o ser humano e Deus.
Ao aceitar Jesus, ao aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós recebemos vida, vida em abundância, vida eterna. Esta é a promessa. O homem, antes do pecado, como era Adão, não morreria fisicamente, nem espiritualmente, muito menos eternamente. É essa condição que Jesus Cristo veio trazer novamente. E nós precisamos entender que nós só teremos ela se recebermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós nascemos mortos espiritualmente. Nós morreremos fisicamente, mas a terceira morte nós só passaremos por ela se decidirmos recusar a graça, recusar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, eu te convido a entregar a sua vida para Ele, porque através disso você receberá vida eterna e não passará pela terceira morte, que é a morte eterna. Para ver isso, sobre a morte eterna, você pode ler Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum o dano da segunda morte. Ao que vencer é receber Jesus como Senhor. Ao que vencer é perseverar na fé em Jesus Cristo. Isto é ao que vencer. Também em Apocalipse, você pode ler no capítulo de número 20, o verso 14 e o 15, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e passará pela morte eterna. Você tem a escolha neste vídeo, através desse vídeo. Eu não sei o horário que você está assistindo, mas eu quero te dizer que há uma possibilidade de você não passar pela morte eterna. E essa possibilidade é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já sabia sobre esses 3 tipos de morte e relembrou através desse vídeo, encaminhe para alguém que precisa ouvir isso. Talvez você nunca tinha ouvido falar disso e hoje aprendeu. Envie para aquele que precisa aprender também. Nós estaremos aqui aprendendo cada vez mais sobre o que a palavra diz e o que as Escrituras nos aconselham. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha fortalecido a sua fé e você tenha entendido o que são as 3 mortes, os 3 tipos de morte que a Bíblia diz. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.